hoje vamos aprender sobre Abraão, que é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Vamos olhar então para as páginas da Bíblia e vamos olhar para esse personagem extraordinário que foi Abraão com algumas perguntas. Como ter fé como tinha Abraão? Como se relacionar com Deus como ele se relacionava? Eu queria começar lendo um texto, antes, porém, algumas informações sobre Abraão, né? Abraão viveu 175 anos. Ele viveu por volta do segundo milênio antes de Cristo, lá por volta do ano 2100 antes de Cristo. Ele tinha um nome, era Abrão, que significa pai exaltado, e Deus mudou para Abraão, pai de numerosas nações. Ele teve duas esposas, Sara e Quetura. Essa é uma informação curiosa. Muitas pessoas acham que Abraão só teve uma esposa, Sara, e teve dois filhos, Isaque e Ismael. Mas não, depois da morte de Sara, ele casa-se com Quetura, com quem ele tem mais 6 filhos. Então, ao todo, Abraão teve 8 filhos. E a história de Abraão está registrada nas páginas da Bíblia para ensinar para mim e para você como também ter fé, como encontrar o caminho da salvação. Vamos então para Hebreus. No capítulo 11 de Hebreus, como você já sabe, temos uma listagem dos grandes heróis da Bíblia, de pessoas que viveram aqui e já estão salvas. E a Galeria da Fé de Hebreus 11 reservou 3 versos para Abraão. E assim diz o autor de Hebreus: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Em cada verso da Bíblia, nós temos verdades maravilhosas. A primeira delas é que o autor de Hebreus diz que pela fé, Abraão saiu e foi para uma terra que Deus o mandou ir, sem saber para onde ia. Você já pensou partir para uma terra desconhecida, sem saber para onde ir? Bom, Abraão morava em Ur dos Caldeus e imaginamos que lá ele tivesse uma vida próspera. De repente Deus o chama e o desafia a ir para uma terra distante e promete a ele fazer dele uma grande descendência. De fato, Abraão tornou-se pai de uma multidão. Ele teve Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó os 12 filhos, e esses vieram se chamar os israelitas, ou as tribos de Israel, e hoje nós chamamos de judeus. Agora, não apenas os judeus olham para Abraão como seu grande patriarca, como grande ancestral, mas também os árabes, porque os árabes acreditam ser descendentes de Ismael, o outro filho que Abraão teve com sua serva Agar. Então, essas multidões olham para Abraão como seu grande ancestral, mas Abraão teve que exercer fé em partir para uma terra distante, sem saber para onde estava indo. Interessante, quando você olha para a Bíblia, você percebe esse comportamento dos fiéis de Deus. Está lembrado também de Levi e Mateus, que trabalhavam numa coletoria de impostos, tinha ali o seu bom salário, mas Jesus passa e diz: Mateus, segue-me. E ele deixou tudo e seguiu Jesus. Interessante como esses exemplos da Bíblia falam para mim e para você, que quando o chamado de Deus chega em nossa vida, nós também devemos deixar tudo para seguir Jesus, sem olhar para trás. Era esta fé que possuía Abraão. Agora eu queria olhar para um outro texto da palavra de Deus e aprender um pouquinho mais a respeito desse tremendo personagem. Hebreus diz que ele foi chamado e obedeceu, tornou-se peregrino em terra estranha. E quando nós olhamos então agora para o livro de Gênesis, nós vamos perceber que houve um momento em que Abraão foi provado severamente. Você conhece a história. Abraão já estava em idade avançada e a sua esposa Sara, e então Deus diz para ele: olha, vocês vão ter um filho. Eu vou cumprir a promessa que fiz a vocês de dar a vocês uma grande descendência. E você sabe que eles até riram
porque eles já estavam em idade avançada e Sara já havia passado desse momento da maternidade. Mas Deus disse então para eles que para Deus nada é impossível e que eles não deveriam duvidar, mas apenas crer. E eles creram. E eles esperaram cerca de 25 anos para que Deus cumprisse a promessa de dar a eles um filho, o filho da promessa. E esse foi Isaque. Imagine você o cuidado que tinha Abraão com esse garoto, Isaque, porque era desse garoto que viria numerosa nação como Deus prometera. Inclusive Deus havia dito para ele, Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, você pode? Assim como são numerosas as estrelas, será numerosa a tua descendência. E esse garoto começou a crescer, mas por mais estranho que pareça, em algum momento da vida de Isaque, quando ele já estava na sua adolescência, Deus faz um pedido estranho para Abraão. O que é que Deus pede? Que Abraão pegue seu filho e ofereça em sacrifício. Sacrificar o filho? Você já imaginou ouvir a voz de Deus dizendo para você sacrificar seu filho? Mas Abraão tinha tanta certeza de que era Deus quem estava pedindo, Abraão tinha tanta intimidade com Deus, que mesmo sem entender por que Deus estava pedindo isso, ele estava disposto a sacrificá-lo. E Abraão tinha em seu coração a grande esperança que depois de morto Deus ressuscitasse a Isaque. E então Abraão chamou seu filho Isaque, colocou lenha em um animal e eles começaram a subir o monte para onde Deus mandou que eles fossem para que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. Eu fico imaginando que caminhada difícil foi aquela. Caminhar ao lado do filho amado, sabendo que em breve este teria que perder sua vida. Eu, quando olho para esta pintura, eu fico imaginando a fé que teve Abraão ao colocar ali o seu precioso filho sobre um altar e com um cutelo tirar-lhe a vida. Eu queria olhar para o livro de Gênesis junto com você, lá no capítulo 22, e ver o que aconteceu nessa história. Gênesis 22, versículos 6 a 8. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Extraordinário esse relato bíblico. Esse pai idoso, caminhando ao lado de um filho adolescente, subindo o monte para oferecer sacrifícios. Isaque já havia visto seu pai sacrificar várias vezes. Abraão tinha esse hábito de erigir altares e oferecer ali sacrifícios. Mas Abraão é surpreendido por uma pergunta de Isaque. Isaque diz, pai, aqui está o fogo em suas mãos, a lenha está aqui, mas cadê o animal que nós vamos oferecer? Não é isso que a lei nos ensina? Não foi isso que Deus nos ensinou? De que nós temos que sacrificar um animal e esse animal aponta para o Messias que um dia virá? Mas cadê o animal? E Abraão, sem perceber a profundidade teológica de suas palavras, ele disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus vai solucionar. Deus vai resolver o problema. Deus vai fazer a oferta. E quando eles chegaram lá no monte, o altar foi construído, a lenha foi posta, e então Abraão revelou para Isaque o plano. Meu filho, eu não trouxe um animal porque Deus pediu que você fosse sacrificado. Quem sabe Abraão tenha dito isso com lágrimas para seu filho. Eu imagino que certamente sim. Com lágrimas. Ele disse, filho, eu não estou entendendo o que Deus me pediu direito, mas Ele pediu para sacrificar você.
Deus nunca falha com a gente. Então eu vou obedecer a ordem dele. A Bíblia condena, você sabe disso, a Bíblia condena sacrifício de pessoas. Os pagãos sacrificavam os filhos a seus ídolos, mas Deus nunca aprovou isso. Mas como que agora ele pede isso de Abraão? Essa foi uma severa prova. E eu fico pensando também na obediência de Isaque, que voluntariamente se colocou, se deitou sobre aquele altar, esperando a morte. E o que aconteceu? Eu tenho aqui uma imagem que retrata o que aconteceu. No momento em que Abraão levantou o cutelo para tirar a vida de seu filho, quando eu imagino o braço de Abraão já estava abaixando para sacrificar seu filho, um anjo segura a mão de Abraão e diz: Abraão, não faças nenhum mal a teu filho. E quando Abraão tem sua mão segurada, ele entende que Deus o estava provando. E quando ele olha, ele percebe ali um carneiro preso nos arbustos. E ali estava o animal que deveria morrer, preso entre árvores. Não era seu filho. Sabe de uma coisa? Naquele dia, Abraão matou seu filho. É verdade que, literalmente, ele não matou, o anjo impediu, mas no seu coração, na sua mente, Abraão já tinha matado, porque a sua mão já havia descido, a decisão já havia sido tomada. Ainda que o ato não tenha se consumado, Abraão sentiu no seu coração a dor de tirar a vida de seu filho. E por obedecer à ordem divina, por exercer uma fé tão extraordinária, é que ele entrou para a história como o pai da fé. E por que Deus permitiu que Abraão passasse por essa severa prova? Para que Abraão tivesse um vislumbre, para que essa história ficasse registrada para mim e para você, e para que nós entendêssemos como é que Deus salva. Sabe como Deus salva? Entregando o seu filho. Abraão entendeu a dor que Deus sentiu no seu coração ao ter que entregar Jesus por mim e por você. Isto é amor. E a maravilhosa graça de Deus se manifestou para Abraão. E ao invés de matar seu filho, Deus proveu para si o cordeiro. Lá estava preso entre os arbustos o animal que deveria morrer. E eu fico imaginando que Abraão tomou Isaque nos braços, deu um forte abraço, aliviado de não havê-lo matado, mas ali estava o animal que Deus providenciou para o sacrifício. E aquele animal preso entre arbustos apontava para o Messias. Você sabe que essa história nos ensina a respeito do grande amor de Deus. Mas diferente de Abraão, quando Deus entregou seu filho na cruz do Calvário, nenhuma mão segurou para que o seu filho fosse poupado. Finalmente Cristo foi morto. E às 3 da tarde, naquela sexta-feira, ele expirou e morreu. Morreu a minha morte, morreu a sua morte, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Algumas pessoas não entendem o amor de Deus e ao olharem para a cruz de Cristo, percebem que de fato Jesus, por amor, se entregou. Mas aonde estava o Pai? Amigo, amiga, o Pai estava ali, ao pé da cruz. O Pai estava ali, perto do Filho, no momento final. Você se lembra daquelas trevas que cobriram a cruz? Naquelas últimas 3 horas? Ali entre aquelas trevas estava o Pai. Só que o Pai tinha que ocultar sua face do Filho. O Filho tinha que sozinho pisar o lagar. Morrer a nossa morte.
sofrer a punição do nosso pecado. Mas ali estava o Pai. Ainda que Jesus não pudesse ver a face do Pai, o Pai nunca o abandonou. É verdade que da cruz ele até mesmo bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não podia permitir que ele sentisse sua presença nesse momento, porque ele estava ali sofrendo o peso do pecado da humanidade, que faz uma separação entre nós e Deus. Mas Cristo morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus morreu naquela cruz para que nós nunca nos separássemos do Pai. Mas esse é o Pai de amor, que está ali junto à cruz. Esse é o Pai que entrega o Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna. Esse Pai te ama. Ele dá a vida por você. Foi isso que Abraão entendeu. Abraão entendeu que Deus o amava, e o amava tanto ao ponto de confiar que mesmo matando o seu filho, Deus o ressuscitaria. E Abraão foi até o fim. Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício. Na sua mente ele havia já matado Isaque, quando o anjo segura sua mão. Extraordinário amor. E esse lampejo do amor e da graça de Deus, sentido por Abraão, nessa terrível prova de Gênesis 22, ensina para mim e para você algo muito especial. Que Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, eu e você não precisamos morrer, porque Deus proveu para si o cordeiro que é Jesus. De fato, na Bíblia, em várias vezes, principalmente no Apocalipse, Jesus aparece como o Cordeiro de Deus. E lá em João, o Evangelho, no capítulo 1, verso 29, um outro João, João Batista, apontando para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, a experiência de Abraão ensina para mim e para você de que há um substituto. Alguém tem que morrer no lugar do pecador. Alguém escolheu morrer no meu e no seu lugar. E eu e você podemos ter vida, porque Jesus morreu por nós. A pergunta que eu faço para você agora é: você vai copiar o exemplo do pai da fé, Abraão? Você vai exercer também fé em Deus como ele exercia? Talvez a sua fé não seja uma fé robusta. Talvez a sua fé seja simples e pequenina. Mas se você aprender a exercer essa mínima fé em Deus, ela vai crescer. Se você aprender a confiar em Deus nas pequenas coisas, Ele vai te levar a confiar nas grandes coisas. Se você aprender a depender de Deus como um filho depende de um pai, você vai crescer em maturidade espiritual. É esse o desejo de Deus para você. Um dia eu quero me encontrar com Abraão, me encontrar com Isaque. Eu quero poder ouvir da boca deles essa história. Como foi subir o monte e passar por essa experiência. Talvez você tenha também os montes que você está subindo pela fé. Eu quero orar por você hoje, para que Deus te fortaleça em cada momento e para que você nunca se esqueça de que Deus proveu para você e para mim o Cordeiro. Vamos orar? Pai de amor, obrigado porque aquela cruz deveria ser a nossa cruz. Obrigado porque Jesus morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida. Ajuda-nos, Pai, a como Abraão, exercer fé no Senhor como nosso Salvador pessoal. E ajuda-nos, Pai, em nosso preparo para a eternidade. Não deixe que em momento algum duvidemos da Tua direção. É a nossa oração, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.